ponto de vista político. A igreja anglicana participa ativamente ou diretamente da política. Esse é um discurso que eu já tenho do Leonardo com o seu, é muito esquerdista, embora eu também discurso muito esquerdista. Mas eu fico assim curiosidade, vocês têm essa forma direta com a política ou de forma indiretamente? Nós temos a forma mais, digamos assim, a minha participação. Porque na política é o seguinte: ou você é de direita para manter benefícios, privilégios da sua família, que ancestralmente recebe da coroa, do Estado, do Estado republicano, os direitos, os empréstimos bancários, aí você se torna um cara de direita pela manutenção do status da família, das fazendas, das usinas, dos dinheiros, dos empréstimos, etc, etc. Ou pelo viés da participação do engajamento social, que é o que dá a linha do Robson Cavalcante, que era primeiramente filho de empresários políticos, usineiros lá do Marcel. Ele, na sua trajetória, ele sai da direita e cria um movimento democrático de centro cristão. Esse movimento cristão democrático de centro. Então ele vai da direita para o centro e termina à esquerda. Então ele teve essa consciência, e o primeiro livro que ele escreveu foi As Origens do Coronelismo. Aí ele fala sobre o coronelismo de Marcel, das Alagoas. Então o primeiro livro de Robson foram 500 livros lançados pela Universidade Federal de Pernambuco. 500? 500 livros. Então quem tem esse livro? Tem a dissertação dele, né? Então esse livro eu comprei do cedo, né? Eu ia comprar um para ele também, que ele tinha perdido ele. Mas ele disse: eu encontrei o meu. Então, só para concluir. Então, a gente tem essa formação. Como se dá a nossa participação? Eu, por exemplo, não fui filiado a partido nenhum. Mas eu participo do Grito dos Excluídos, lá no Recife, com a organização das massas conscientes. Você sabe o que é o Grito dos Excluídos? Dia 7 de setembro tem o Grito de Ipiranga, né? Tem aquela marcha de casa. Então a gente fez o Grito dos Excluídos. A gente pegou a avenida paralela e fazia multidão lá de sindicalistas. Então tem o Grito da lá de Ipiranga e tem aqui o Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro. Então a gente faz isso lá há muitos anos. Aí tem a CNBB, tem a Pastoral da Terra, a Pastoral Carcerária, a Pastoral da Moradia, né? As muitas pastorais da igreja, o Movimento Evangélico Progressista e outros. Aí tem o PSTU, o PCdoB, os partidos. A gente faz essa marcha. Mas aí eu descubro o seguinte: nós nos organizamos e não nos excluímos, porque aquele cara, a prostituta, o mendigo, o menino que está no limpador de rua, ele não tem consciência, não é? Aquele cara que está dormindo lá nos papelões, ele continua dormindo lá, ele não está conosco não mais nos excluídos, porque ele nem sabe, ele nem tem consciência. Então são os movimentos operários, sindicalizados, os movimentos conscientizadores, como chama Paulo Freire, que se organizam para fazer essa marcha. Então, sim, eu me coloco como um militante cristão de esquerda, que para alguns não pode, porque evangélico tem que ser de direita, evangélico tem que ser da manutenção da ordem. Eu defendo a manutenção da ordem, defendo a existência do exército para as fronteiras, não invasão, a defesa da soberania, dos mares, do mar, da terra, para livrar a gente da invasão, da guerra. Defendo a ordem, mas essa ordem ela tem que contemplar também aqueles que não estão envolvidos. A ordem somente para os donos do poder, os donos do capital, os donos da comunicação, aí é muito fácil manter a ordem. Aí é o Estado que está financiando o exército e a polícia militar para manter a ordem privada dos grandes capitalistas, dos grandes latifundiários. E os que não têm posse, e os que não têm poder. Então a minha luta é que se dá o meu viés, é pela esquerda. Para que inclua também, para que dê voz àqueles que não têm voz, e que dê consciência àqueles que não têm
mas dentro da igreja anglicana também tem pastores de direita. Essa era a minha dúvida, se tinha essa... Tem. Nós convivemos com isso. Os púlpitos, eles não são abertos ao partidarismo. Os púlpitos não são. Púlpito é o lugar da pregação. Então, em nenhum momento você vai ver numa igreja anglicana, nós podemos falar e nas principais abrindo para que um político ou outro esteja ali falando. Não existe isso. Ou a gente dizendo vote no partido A ou no partido B. Não há influência. E há livros direitistas, sempre, e esquerdistas, mas de esquerda, mas o que nós pregamos é, seja você de direita, seja você de esquerda, você tem que viver a ética cristã, onde você estiver, e você não pode esquecer aqueles a quem Jesus mais serviu, que foram os escolhidos. Né? Então é importante a gente saber que há liberdade para que você escolha aquele partido a qual você quer. Mas onde você estiver, você seja representante. Na visão do bispo Rocha, ele dizia, eu como bispo, ele disse, eu preciso do pastor fulano, que era o pastor da elite, lá da igreja grande de Rio, para conversar com o Jabo Vasconcelos, né, que era o governador do estado. Eu preciso do reverendo fulano para conversar com o Jabo Vasconcelos. Eu também preciso do reverendo fulano, que era um pastor que estava assessorando o MST, o Movimento Trabalhador Sem Terra, e o Movimento Sem Teto. Então ele levou cacetada de polícia, foi preso, mas era reverendo da nossa igreja. A polícia prendia, a gente ia lá e soltava ele. Entendeu? Então o bispo dizia, eu preciso da direita e da esquerda. Pela direita eu chego no governador, e pela esquerda eu chego nos movimentos sociais. E a igreja tem que abraçar a todos e tem que chamar a todos para a razão disso. E aquilo que você escolher, você tem que manter. E seja coerente, né? Seja você de direita ou de esquerda, você precisa ser ético, primeiramente. Em segundo lugar, coerente com os seus princípios, com os seus postulados. Em nenhum momento hostilizar o irmão, seja ele de direita ou de esquerda, porque ele é do irmão. Jesus, no colégio apostólico, tinha gente de direita, como era Mateus, cobrador de impostos, que servia ao Império Romano. Mateus. Tinha o Zelota, que era Simão, radical de Simão, e possivelmente Pedro fosse o Zelota, porque Pedro andava com a espada. E quem andava armado, debaixo daquela roupa grande com a espada, eram os Zelotes. Quando Pedro mete a espada na cabeça de um soldado e corta ali a orelha, onde ele arranjou aquela espada? Estava com ele. Mas entre os discípulos, Jesus disse, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a tua espada. E o meu reino não é desse modo que vai ser falado. Não é pela espada, é pela conscientização, é pela evangelização, pela modificação de vida. E Judas, que era um traíra, Jesus não botou para fora. Então Jesus anda com um cara de direita, como Mateus, claro, e depois ele se torna discípulo, não é mais servidor do Estado. Pedro também não é mais alguém que está agora insuflando as marchas para pegar na espada, é um discípulo de Jesus. No entanto, ainda tinha entre eles um cara que não era dele, que era escudando traíra, que era Judas. Então Jesus mantém no seu colegiado pessoas humanas com seus defeitos, com seus limites, com seus desafios, e ele trabalha com essa massa, melhorando. O Evangelho tem que nos fazer melhores. Sejamos mais direitos, o Evangelho é para nos fazer melhores, mais tolerantes e mais amáveis para com o próximo. Porque se o Evangelho fizer isso, ele não está fazendo o que ele se propõe, que é fazer uma mulher melhor. Que fizeram coisas, só depois vão saber que é cristãos evangélicos.
Amém. Recebo essas oportunidades. Então você lê uma cartilha, reúna-se aqui com o Leonardo. Leonardo é um cara que se desafia a ele mesmo. Leonardo estuda na Faculdade Teológica Sul-Americana, faz curso de distância de teologia. Leonardo procura estudar economia. Leonardo trabalha. Leonardo casa. Leonardo tem a... E é pai da Hannah e da Ariela. Leonardo tem a Hannah. Leonardo tem a... Ariela. Ariela. Leonardo foi chamado por alguns de convívio. Diz um bocado de coisa. Ele está ali, está fazendo o trabalho dele. Como é que pode um bancário ser comunista? Leonardo está trabalhando lá no fundo. Agora, sobretudo, eu acho que Leonardo que é um arrebanhador de pessoas. Vocês são uma prova disso. Vocês de diferentes formações. E nós temos que ser isso. Está vendo? Essa diversidade que nos reuniu aqui, sentou um ao lado do outro para ouvir o outro. Então é isso que o Evangelho precisa fazer. Sentem-se com Leonardo, estudem a cartilha, debatam, escrevam. Eu vou usar a marca-texto também, reverendo. Bom,